do coração de Deus e já quero mais uma vez ressaltar, você que nos assiste de maneira online, que você possa compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível, porque fazendo isso, você estará sendo um propagador, uma propagadora do Evangelho. Se uma coisa que não fizemos hoje, quem nos visita hoje pela primeira vez, pela segunda, deixa eu ver, estou vendo ali meu amigo, o Júnior Freitas, você quer emagrecer com velocidade, agora é pressão, ele é o cara, tá certo? Maravilha. Quantos estão nos visitando hoje aqui? Deixa eu ver, que eu não fiz isso, olha só que honra tão grande, irmãos aqui à minha esquerda, direita. Agora nós vamos fazer algo bem bonito, para que eles possam voltar. Eu vou contar de 1 até 3, e nós vamos declarar os sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Posso contar com vocês? Agora fala para o seu irmão, imposta a voz. Impostar para fazer bonito, tá bom? 1, 2, 3 e sejam. Para ensaio ficou bom, porque tá assim, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Sejam bem-vindos, vamos lá? 1, 2, 3 e pronto, tá vendo? Coisa linda. Vamos aplaudir a Jesus por cada visitante, aleluia. Sejam bem-vindos, meus amores, nós amamos vocês e tudo que nós queremos é acolher vocês. E ninguém se atreva a sair por aquela porta ali sem que eu dê um abraço, tá certo? É a minha alegria poder abraçar vocês. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, ou então no escuro você não precisa abrir, se você não quiser você pode acompanhar pelo telão, porque nós faremos a transmissão aqui do texto bíblico, independente da versão, o sentido é o mesmo. Josué capítulo 20, livro de Josué capítulo 20. E a minha oração é que do mesmo jeito que o Senhor Ele falou comigo, Ele possa falar contigo também nessa noite. Josué capítulo 20. E eu quero falar sobre o esconderijo de Deus. O tema da nossa ministração é esse: o esconderijo de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor Ele vai trazer cura sobre as nossas vidas, Ele vai nos exortar, Ele vai nos consolar, Ele vai nos edificar, Ele vai fazer o que Ele quer fazer, porque quem manda aqui é o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Amém ou não amém? Aleluia. Então nós vamos ler aqui até o versículo 6, do versículo 1 até o versículo 6 de Josué capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para algumas dessas cidades, pôr-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade, e lhe darão um lugar, para que possa habitar com eles. Se o vingador de sangue perseguir, preste atenção, não lhe entregarão nas mãos o homicida, portanto feria o seu próximo sem querer, e não aborrecia que não aborrecia antes. Habitará pois na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua presença que em nós habita e em nós opera.
Nós sabemos que nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor, e tudo é para a Tua glória, Pai. Nós estamos aqui não é porque nós não tínhamos o que fazer, é porque nós decidimos, é porque nós escolhemos estar na Tua presença, como diz o salmista: mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 fora dele. Então nós queremos, Senhor, hoje derramar o nosso coração diante do Senhor, e o nosso clamor é: fala conosco por meio da Tua palavra, traz respostas, Senhor, trazendo curas, cura interior, cura exterior, Senhor, que possamos abrir a nossa mente, os nossos olhos para aquilo que o Senhor deseja nos mostrar, nos revelar, que haja liberdade no Espírito. Nada aqui é engessado, Senhor, quem manda é o Senhor. Que eu seja apenas um João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça. Seja glorificado, meu Deus, nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. E mais uma vez, a mim não, mas ao Rei da Glória, aplauda o seu nome, oh glória. Nosso Deus é lindo. Meus lindos, todos nós, como seres humanos, geralmente nós procuramos, eu posso colocar aqui uma válvula de escape, porque essa é uma linguagem popular. Quando nós estamos passando por uma situação de conflito ou de desafio, quando você não consegue resolver algo naquele momento e você já se deu por completo, então você busca: vou precisar desse, pastor, esse aqui está falhando, então vamos lá, aleluia, glória a Deus, bênção. Estão conseguindo me ouvir aí? Tranquilo? Amém? Está bem aberto o som. A realidade do retorno é uma e a do PA é outra. Desde o começo até o fim, ok? Nítido? Glória a Deus. Aqui para mim está uma bênção também, multimídia, muito obrigado. Então todos nós buscamos uma válvula de escape, um lugar onde você possa se refugiar. É como se fosse um lugar de sobrevivência, desde a coisa mais simples até a coisa mais extrema. De repente, quando alguém tem uma dor profunda, o que poderíamos comparar a profundidade dessa dor? Uma perda física para a morte. Você vive o luto, mas você procura reagir, buscando portas que você possa entrar, mesmo que você não tenha alegria naquele momento, naquela hora, porque está de luto, mas para que você possa ocupar sua mente diante da situação que você está enfrentando. Então tem pessoas que mergulham mais no trabalho, tem pessoas que buscam fazer uma atividade física, porque em primeiro lugar não é só bom para o físico, é bom para a mente também. Então nós precisamos entender que quando nós trabalhamos a nossa vida, nós precisamos trabalhar o conjunto delas. É o que eu digo, o homem, biblicamente, ele é corpo, alma e espírito. Em Tessalonicenses diz que o Senhor nos santifica em tudo. Então se você quer ter uma vida centrada diante do Senhor, que você possa hoje cuidar do espiritual em primeiro lugar, se abrindo para a semente da palavra, para ouvir louvores, porque do que você se alimenta, você fortalece em você. Que você possa tratar do seu emocional, onde as portas da alma são os sentidos, o que você vê, o que você escuta, filtrar bem, peneirar bem, e que você possa cuidar do seu físico também, porque fatores de sono, fatores de alimentação, tudo isso faz parte também da nossa biologia e vão influenciar também psicologicamente, até espiritualmente. Muitas vezes você se sente indisposto, mas é um contexto hormonal e isso tem que ser investigado. Só que nós temos o triste defeito de tratarmos o sintoma sem tratarmos o problema. Então você sempre está tratando com paliativos e colocando panos quentes em cima de feridas. E é interessante que todos nós, de um modo geral, nós buscamos portas de escape. Isso não é errado, é uma forma de você buscar se proteger diante daquilo que você está enfrentando. Bom, se eu fui até onde eu podia ir e não consegui resolver esse problema, então agora eu vou colocar diante do Senhor, eu vou orar
E Deus, em meio ao tempo, Ele vai solucionar essa situação. Por que o pastor está fazendo essa introdução? É interessante que todos nós, quando nós não conseguimos romper em uma área da nossa vida, nós sempre buscamos um abrigo. E esse abrigo são essas coisas que eu acabei de mencionar. É você buscar algo que você gosta de fazer, algo que te dá prazer. Isso é uma recomendação médica, isso é uma recomendação espiritual, desde que esteja fundamentado na palavra, desde que você não esteja fazendo o que você gosta na carnalidade, no pecado, fundamentado na palavra, você pode desfrutar com abundância do melhor dessa terra, porque Jesus, Ele tem para nós uma vida mais do que abundante. Na eternidade eu terei, por enquanto aqui só vai ser choro. Não, meu irmão, Deus tem vida abundante para nós aqui. Deus tem boas gargalhadas, Ele quer promover isso para mim e para você. A alegria dEle é a nossa força. Então nós podemos gargalhar, nós podemos sorrir, nós podemos brincar com o nosso irmão. Não precisamos ter uma vida engessada, podemos ter uma vida descontraída, podemos ter uma vida de liberdade, desde que essa liberdade, conforme Gálatas, não seja para dar evasão à carne. Então é interessante que, trazendo para o contexto que nós acabamos de ler, o povo aqui no livro de Josué, eles estavam em um período de conquistas territoriais, conquistando as cidades ali de Canaã, as terras já promessa. E também houve um momento de dividir com o povo quem ficaria com determinada parte. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que contemplou o esforço das pessoas e ao mesmo tempo Ele quis recompensar. A palavra diz que Ele é galardoador, vem do original grego que quer dizer presenteador daqueles que o buscam. E nesse momento aqui, Josué já tinha recebido a sua parte, a sua cidade, onde ele montou a sua tenda e o seu acampamento. Mas ele, como líder, ele teve uma preocupação especial com as pessoas, com aqueles que viessem a cometer um erro sem querer. Por quê? Porque os cananeus ainda estavam naquelas cidades e naquelas terras. E se de repente alguém viesse a ferir o irmão sem ter nada contra ele, ou machucar o irmão, não só no aspecto físico, mas também emocional e espiritual, era necessário que aquelas pessoas tivessem um lugar de abrigo, de segurança, para que os familiares do machucado, para que aqueles que amavam o ferido não viessem a ferir o homicida. Mas aqui, mais literalmente, eles estão falando mesmo de morte. Por quê? Porque naquele tempo, havendo qualquer aborrecimento, havendo qualquer transgressão, então eles tinham a liberdade de matar os seus adversários. Mas aqui Josué disse: se alguém sem querer ferir o seu amigo não, o seu próximo, é o que está escrito, então ele precisa ter um lugar de refúgio. Então houveram cidades que não foram classificadas entre as cidades que foram distribuídas, elas ficaram neutras. Eles separaram determinadas cidades e outras cidades não foram distribuídas. Por quê? Porque as pessoas queriam cidades onde os territórios eram planos, porque a agricultura seria melhor, a fertilidade da terra seria melhor. Dificilmente eles queriam regiões montanhosas, e os inimigos também não queriam subir para essas regiões. Então, quando você vai ler todo o texto, que vai ser a tarefa de casa para vocês, vocês vão ver que Hebron e outras cidades aqui destacadas, elas foram classificadas como cidades de refúgio, onde não tinham donos, onde não tinham proprietários nem líderes naquele lugar. Quem lidava com a liderança daquele lugar eram os sacerdotes.
Então servia como lugar de esconderijo e de refúgio, para que todos aqueles que viessem a cometer um delito inocentemente, porque nem sempre nós erramos porque queremos errar, porque provocamos um erro. Muitas vezes para o irmão você está errando, mas você não sente que está errando. Muitas vezes para uma pessoa você está aborrecendo ela, mas você não sente que está aborrecendo, até que ela venha e ela te fale. Então nem sempre o ser humano erra porque ele quer errar. Ele erra muitas vezes na tentativa de acertar. Foi cozinhar, tentou fazer o melhor, mas não deu certo. Salgou demais a carne, salgou demais ali a comida. Foi tentar cantar, ensaiou, fez o melhor, deu um problema no som no dia, a coisa não conseguiu ser produzida ou reproduzida do jeito que você projetou. Então nem tudo acontece da maneira que nós planejamos. Muitas vezes você planeja uma viagem e é muito natural que na sua mente você já comece a enquadrar tudo aquilo que você vai viver naquela viagem. Eu vou para determinado lugar, eu vou fazer isso, mas muitas vezes você chega lá, você pode adoecer, você pode ter algum contratempo, como por exemplo ontem ia acontecer um evento no Credit Car Hall, lá no Recife, foi cancelado em virtude das chuvas, que por sinal no começo do culto quem estava, nós clamamos pelo Recife. A Igreja do Amor também, que fica ao lado de um rio e ela sempre alaga. Então nós temos clamado pelas vidas que já morreram, que perderam pessoas, que perderam os seus bens também. Que o Senhor tenha misericórdia, porque Ele é o Senhor do tempo. Mas ontem foi cancelado esse evento, mas todos aqueles que moravam fora vieram para o evento e fizeram uma live ali com a pastora Thalita Pereira, né? Estavam ali adorando ao Senhor. E até eu vi o Isaías Saad cantando uma canção que é norte-americana, mas ele traduziu e ele gravou, que é a bondade de Deus. Então eles estavam ali adorando. Então imprevistos acontecem. Quantos ingressos não foram comprados? Quantas pessoas não planejaram? A pastora Thalita, eu vi nos stories, ela dizendo: eu ia fazer a tour em Petrolina, mas eu não consegui chegar no aeroporto. Ela disse: foi tanta chuva que eu moro numa região onde é no 17º andar, não corremos riscos, mesmo com tudo fechado. Foi tanta chuva que pelas brechas passou água, e eu passei a noite enxugando a minha sala. Então de repente, quem vai contar com isso? Quem vai contar, como nós contamos há um tempo atrás, que a igreja estaria cheia em uma semana, e na outra semana chegaria uma pandemia? Todos nós sonhamos e nos projetamos para o melhor, e glória a Deus por isso, porque essa é a nossa esperança. Imagine se sempre você fosse preparar para o pior. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Então diz a palavra aqui que essas cidades, elas não foram separadas para os filhos de Israel, elas foram separadas como lugar de refúgio, como lugar de abrigo, onde Hebron era uma dessas cidades. E eu quero começar a pregar agora. Aí você fala assim para o seu irmão, diga: aperta o cinto, porque Deus vai falar com graça, é Ele que vai falar, amém? Deus muitas vezes nos esconde em lugares que ninguém imagina, em lugares de rejeição, em lugares que ninguém se dispõe a subir, em lugares que ninguém quer estar. E muitas vezes você questiona: por que eu trabalho tanto e ainda não consegui prosperar? Por que é que eu me dedico tanto à obra e ainda não consegui frutificar? Por que é que eu me dou tanto e o retorno que eu tenho é tão pouco? Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Ao começar por mim, o apóstolo Paulo diz: dos pecadores eu sou o principal. Todos nós temos falhas, carrapichos, pecados, mas eu quero dizer uma coisa: se existe algo que o Salmo 91 deixa claro, é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus vai nos esconder nos lugares mais inusitados, onde você vai dizer: aqui que Deus vai me colocar.
ninguém vai saber que eu estou aqui, não. E muitas vezes esse tempo de pausa é um tempo de proteção, é um tempo de crescimento. Deus está te poupando da morte. Por quê? Porque Ele sabe que se você investir agora nesse negócio, você vai fracassar. Ele sabe que se você exercer o ministério agora, você vai lidar com o ser humano e você pode se assustar e se escandalizar. Por isso que hoje Deus está nos guardando, independente dos erros que foram cometidos. Deus está te colocando nos lugares montanhosos, onde ninguém queria estar, onde ninguém queria subir. É lá que Deus vai te proteger, é lá que Deus vai te guardar. Se você crê nisso, diga aleluia e diga: eu creio que Deus tem um abrigo seguro para mim. Se você crê nessa verdade, diga aleluia. E Josué diz: quando chegarem lá, falem para o sacerdote tudo aquilo que aconteceu, e ele acolherá vocês. O esconderijo de Deus, segundo o princípio, é um lugar de transparência. Você pode esconder do vizinho, você pode esconder do irmão, mas o Senhor você não esconde nada, porque todas as coisas estão abertas e patentes diante daquele que um dia haveremos de prestar contas. Então, de repente, quem era o sacerdote? Era alguém ético, que tinha autoridade espiritual. E Josué disse: contem a ele o que está acontecendo. Ele deixará vocês entrar na cidade e eles protegerão vocês. Quantos entendem que tudo começa pela verdade, pela transparência? Muitas vezes você não quer ir para a cruz, você não quer dizer: eu tenho isso mesmo. O meu desafio é esse. Não estou falando de você contar para as pessoas que nem todo mundo é confiável. Não exponha a sua vida para pessoas que venham ali expor. Em nome de Jesus, tenha esse zelo, mas que haja transparência para você mesmo, em reconhecer: meu Deus, nisso eu tenho que mudar, nisso eu tenho que melhorar. Deus vai te abrigar, e eu posso afirmar para você que o maligno não vai te tocar. Esse inimigo aqui que buscava matar aquele que sem querer cometeu homicídio, é muitas vezes o inimigo tentando nos destruir. Mas eu já resolvi isso aqui foi sem querer, isso aqui é passado. Mas se é uma coisa que Satanás é especialista, é de te lembrar do teu passado, daquilo que você fez. Mas Filipenses diz que todo o nosso pecado e passado foi cravado na cruz do Calvário. Toda cédula de acusação que havia contra nós foi cancelada. O que isso quer dizer naquele tempo? Quer dizer, cadê a sentença? O juiz pedia, está escrita. Quer dizer que Jesus pegou aquilo que te sentenciava, e crucificado e ressurreto, Ele rasgou. Diga para o seu irmão: diga: nada e ninguém poderá te condenar. Diga: a cédula de acusação foi rasgada. Mas diga para o seu irmão: seja transparente. Diga para o seu irmão: seja transparente. Interessante que ontem eu comi no casamento uma salada deliciosa. Percebi a pimenta e elas estavam aromatizadas, hein, amor? Irmãos, eu vou falar numa linguagem bem nordestina. Eu vivi uma experiência na minha vida que eu nunca vivi. Eu vou usar uma expressão que você vai entender. Eu arrotei flores a noite toda. Quando eu arrotava, era o gosto de mato na minha boca, de aroma de rosas. Eu digo: Jesus do céu, o negócio é forte mesmo. Diga assim para o seu irmão: diga: o Senhor, Ele vai te dar de comer